Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Vamos dar início a mais um culto aqui, né? De causas impossíveis. Que cada um de vocês coloque as causas de vocês na presença do Senhor e que a gente possa se juntar em uma só fé, né? Que a palavra do Senhor diz que é de fé em fé que nós vamos andando. E como diz, quando a gente se junta em fé, né, acrescenta ao coração de cada um e Deus opera milagres, amém? Então, antes de orarmos, para você que está em casa também, vocês possam abrir a sua Bíblia em Mateus 16. O Senhor me deu uma palavra hoje em Mateus 16, mas que cada um também depois possa meditar mais um pouco e pedir para que Deus venha dar discernimento. Amém, igreja? Então vamos começar, né? Senhor amado, estamos mais uma vez aqui na Tua presença. Pai, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, vai operando o Teu querer neste culto aqui, Pai. Não só em nós que estamos aqui gravando, mas em cada casa, em cada lar que essa mensagem for entrar, Senhor. Que o Senhor possa alcançar corações, que o Senhor possa acertar o alvo e que o Senhor venha fazendo o Teu querer, toma as causas de cada um nas Tuas mãos. Sabemos que com cada um o Senhor trabalha de forma diferente, mas que a Tua graça possa alcançar, Senhor, cada um. Queremos Te apresentar os nossos pastores, pastor Edivan, que já está aqui conosco. Mas toma também nas Tuas mãos, pastora Débora, pastora Conceição, ser Teu serva também, Senhor amado. Toma as causas de cada um deles nas Tuas mãos. Entra com providência e traz existência e milagre. Pai amado, Pai querido, queremos Te apresentar mais uma vez os hospitais, Senhor amado. Os que estão doentes, os que estão trabalhando ali. Senhor, tem misericórdia, entra com a Tua providência, que o Senhor possa alcançar corações. Sabemos que este problema, Pai, é para que venhamos reconhecer que dependemos totalmente do Senhor e que cada um que está ali naquele leito, precisando, Pai, do Teu socorro, possa entender isso também, que possa reconhecer que o Senhor é o único que pode todas as coisas e que venha Te aceitar e que venha Te servir em espírito e em verdade. A cada um que trabalha ali também, Pai, o pessoal do SAMU, o pessoal os PM, os bombeiros, entra com providência também, Pai, que eles também venham reconhecer que é necessário Te buscar, Pai. Sabemos que de tempos em tempos o Senhor sacode o Teu povo, então que cada um venha despertar, Pai, para Te buscar mais e mais e para clamar que é necessário, Jesus amado. Alcança os hospitais, alcança os presídios, alcança os orfanatos, os asilos, Senhor amado, o morador de rua, Pai, além da enfermidade, eles estão passando fome, mas que o Senhor possa trazer existência, o que eles necessitam também, Pai, mas que também venham alcançar almas também neste lugar, Pai amado. Alcança Jerusalém, toma os nossos governantes, como é dito aqui, Pai, eles não estão em concordância, mas nós concordamos que só o Senhor pode transformar, e nós clamamos a Ti. Toma o nosso Brasil nas Tuas mãos e fora do Brasil também, Pai, porque são nossos irmãos também em Cristo Jesus, que o Senhor possa guardar cada um e fazer o Teu querer, Pai amado. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém? Podeis sentar quem está aqui e quem está em casa pode acompanhar comigo e depois que venham meditar mais e mais para que o Senhor possa falar ao seu coração. A palavra nos fala sobre o fermento dos fariseus. Eu vou ler aqui que eu vou ler os 12 capítulos, os 12 versículos rapidinho, para ser mais rapidinho aqui, para a gente entender melhor. A palavra de Deus fala assim: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo lhe disse: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Vou parar por aqui, vou ler só mais 2 no finalzinho. Comentar um pouquinho aqui. Quem estava falando com o povo era Jesus, né? Que pedia um sinal, como muitos hoje querem sinais e sinais e sinal. E o Senhor disse que não importa, a gente não tem que saber o dia do amanhã, que a gente tem que viver o dia de hoje, né? E que a gente buscando na presença do Senhor, o que é preciso vai acontecer. E por que ele fala de Jonas? Porque ele fala de uma geração má e adúltera, que muitos sabem o que deve ser feito, mas não quer fazer, como foi com Jonas. O Senhor disse direitinho o que era para ele fazer, mas ele foi para outro lugar. Então o Senhor está falando para a gente tomar cuidado com o fermento. Vamos mais ler só os 2 últimos aqui.
Aí aqui, esses próximos, do 8, do 5 ao 10, ele fala sobre os pães, né? A multiplicação dos pães. E no 11 ele fala assim: como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não disseram que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então, na verdade, é sobre o fermento que o Senhor quer falar hoje aos nossos corações. Muitos, nessa agonia que está passando aqui, têm corrido para um lugar e para o outro, né? Até porque querem ouvir o que é bom para o seu ouvido e para o seu coração, e não o que o Senhor quer dizer, né? Então, que muitos têm buscado outras fontes, e é essas fontes que é a perigosa, né? O que você tem buscado, se não for na palavra do Senhor, você pode sair da presença do Senhor, e além de sair, você pode tirar outros da presença do Senhor. Quando você passa à frente, o que você tem comido que não vem da parte de Deus. Então Deus está falando hoje: cuidado para onde você tem ido, cuidado com o que você tem ouvido. Se não for da boca do Senhor, se não for da palavra do Senhor, não passe adiante. Porque você pode morrer espiritualmente e você pode fazer com que alguém morra espiritualmente. E dessa maneira, você também, depois o que vai acontecer? Você pode responder não só pela sua vida, mas pela vida das outras pessoas também. E a palavra do Senhor ainda diz pra gente assim: ai daquele que bota ou tira um tio da palavra do Senhor. Então Deus tem falado muito, como aqui na Bíblia sempre fala do fermento, né? Quando ele falava dos fariseus, ele falava porque os fariseus pregavam e não viviam. Quando eles falavam dos herodianos, do fermento deles, porque eles falavam muito das coisas mundanas e da política, que hoje também muita gente defende muita política e não defende Deus, como o pastor Ivan sempre fala. Quando ele falava dos saduceus, ele falava da incredulidade do povo e do materialismo, que só que você pega, só que você consegue com as suas mãos, com sua força, que é o bom. E bom é o que vem de Deus. Então, igreja, que cada um de vocês pense mais um pouquinho no que você está ouvindo, no que você está com o que você está se fortalecendo. E outra coisa, se você sabe que não é de Deus, não passe adiante. Não passe adiante, que você pode sofrer as consequências também depois. Então, que vocês fiquem com essa palavra. O que o Senhor me trouxe hoje foi isso, pra gente. Como ele tem falado pra gente vigiar o tempo inteiro, então vigiar. Porque aqui nesta igreja, com esses pastores, eles têm sempre falado: leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se não é isso que você está comendo, então vigia em nome de Jesus. Amém? Então vamos louvar o 151. Glória a Deus. 151. Deixa Deus falar. É o que Deus fala que importa. Se não te agrada agora, depois você vai ver que vai agradar. Que eu também já fui exortada e sei que era necessário e fez muito bem. Como diz, até a pastora Neide já tem falado aqui, que ela apanhou muito, mas que ela gostou muito da surra que ela ganhou, e foi para ela se transformar numa pessoa melhor para o Senhor. Amém? Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e nesse mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom,
e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e nesse mesmo tom. Aleluia, Deus. Amém, Jesus amado. Nós precisamos ouvir e obedecer, né, igreja? E muitas vezes quando a gente ouve, mas não é algo que agrada, a gente não quer obedecer. Então, não adianta, do fermento e da hipocrisia é isso. Não adianta a gente ouvir, saber o que tem que fazer e não fazer, né? Então, tem que obedecer. 291, igreja. Aleluias. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Às vezes a gente louva esse hino com tanto amor, com tanto amor no coração, mas a gente não vive depois, né? Porque no refrão ele fala: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então é perseverança, igreja. Não adianta a gente querer cantar bonito, falar bonito e não viver bonito para o Senhor, né? Porque como a palavra dele fala, o testemunho vale muito mais que muita palavra proferida, que às vezes conhecer e não viver não resolve nada, né? Mas que você possa levar a sua cruz. Está difícil? Eu creio que foi mais difícil para o Senhor, né? Para Jesus, e era por mim e por você. Né? Ele não tinha feito nada, foi por mim, por você. Se hoje você tem que carregar sua cruz, é pela sua salvação, que você sempre lembre disso, né? E prossiga olhando para o alvo que é Jesus, porque Ele vai te socorrer nas horas que for preciso. Amém? Vou fazer mais uma oração. Senhor, ainda na tua presença, recebe, Pai, esses louvores como aroma suave às tuas narinas. Mas em tudo, Pai, que o Senhor possa estar mais e mais nas nossas vidas, nos dando força, nos renovando, nos enchendo para viver o que o Senhor tem para nós, Pai. Para que nós possamos, assim como foi com aqueles discípulos, com aqueles profetas, que nós possamos fazer o teu ilde também, Pai, porque é necessário para levar para as outras pessoas também, Senhor amado. Entra nesse lar também, levanta, Senhor amado, cada um dos teus servos que está aí, que está se sentindo fraco, mas que eles possam lembrar que o Senhor é a nossa fortaleza, que é o Senhor que vai operar, que é o Senhor que vai falar através da boca deles, e que eles venham se levantar, Pai, para fazer o teu querer cada dia mais, que o Senhor possa nos fortalecer e nos encher cada dia mais da tua graça, Pai amado. Entra nesse lar e opera o teu querer, toma as causas impossíveis dele, Pai, entra com providência e traz à existência o milagre em nome de Jesus Cristo. Irmã Daima, eu vou te dar a primeira oportunidade, amém? Aleluia. Eu saúdo a amada Igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém. Né? Que bom que estamos aqui para glorificar, né, e exaltar o nome do Senhor, né? Eu queria compartilhar com os irmãos aqui na palavra do Senhor, em João 20. Quem estiver em casa também puder abrir, ler, né, meditar na palavra do Senhor. João 20, a partir do 10. Fala assim: Jesus aparece a Maria Madalena. Eu vou começar a ler aqui. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Novamente, né? Aí, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria, né? Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, quer dizer,
que significa mestre, né? Ela reconheceu nesse momento, quando ele chamou Maria, né? Graças a Deus, eu acredito que seja uma virtude da nossa parte, nós mulheres, né? Nós somos muito perseverantes, né? Nós somos insistentes. Muitas vezes é um defeito, mas na maioria das vezes é uma qualidade nossa. Porque os homens não, né? Os homens já desistem fácil, né? Porque aqui mais em cima, quando você for ler, a partir do 20, do início, diz que os 2 discípulos também foram lá, né? Eles olharam, não viram nada o que eles estavam procurando, voltaram para casa, como diz aqui o 10, né? Eles voltaram para casa. Mas ela continuou, né? Procurando ali alguma coisa. A perseverança de nós mulheres, né? Nós somos mais sentimentais, né? Graças a Deus por isso, né? Então, quando ele disse Maria, ela reconheceu a voz dele, né? Nós só reconhecemos, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, que nós só reconhecemos, irmãos, aquele a quem nós conhecemos, né? Eu posso estar aqui de olho fechado. Se alguém de vocês, né, que estão aqui comigo, chamar o meu nome, eu vou reconhecer. Por quê? Porque eu conheço vocês, né? Então, Maria conheceu quando o Senhor chamou o nome dela, né? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Então, é nesta hora que nós possamos meditar e analisar, irmãos, a quem nós estamos escutando. Qual é a voz que você está escutando neste dia, né? Será que é a voz do Senhor, do seu Deus? Ou é a voz do mundo, né? A voz de um amigo, né? Quem você está escutando, irmãos? Medite nesta palavra, né? Com calma. Depois você lê atentamente todo o versículo, né? Procure escutar o nosso Senhor, né? Que nós possamos ouvir a voz de Deus, né? Todos nós, e que nós sejamos rápidos em obedecer, porque como a irmã mesmo falou, não adianta nós ouvir e não obedecer, né? Nós temos que ouvir e obedecermos a voz do Senhor, né? Conhecer Ele cada dia mais intimamente. Quando é que eu conheço a Deus? Quando eu oro mais, quando eu busco mais, né? Quando eu consagro mais a minha vida, eu busco Deus, eu conheço o Senhor, né? Intimamente. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos, né? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Oportunidade. Eu sou a dona da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Queria ler aqui com os irmãos alguns versículos do Salmo 37. Salmo capítulo 37. Eu tô feliz, estou impactada com o Senhor, porque eu estava orando lá em casa, né? A gente sempre apresenta ao Senhor as coisas que nós vamos fazer, né? Porque é importante nós consagrarmos a Deus. E eu, quando eu estava orando lá em casa, falei com o Senhor, né? Qual seria a palavra de hoje, né? E o Senhor bradou no meu coração obediência, né? E eu falei com o Senhor, eu até indaguei a Deus, eu falei, Senhor, mas todos os cultos nós temos falado de obediência, obediência, obediência. E aí o Senhor me respondeu, o Senhor falou assim, de Gênesis a Apocalipse eu falo de obediência, né? E aí o Senhor falou comigo, se eu ainda estou falando, porque ainda tem vidas que precisam me obedecer, né? E aí eu orei, me agradeci ao Senhor, e o que a gente entende, irmãos, que nós não estamos aqui para jogar indireta, até porque nós não sabemos da vida de ninguém, né? E o nosso entendimento também, a gente sabe que a palavra que vai é a palavra que volta, né? Muitas das vezes o Senhor pode estar até falando conosco. Muitas das vezes quando a gente abre a palavra, o Senhor fala mais conosco do que com a igreja, né? Então o Senhor ainda está batendo na tecla de obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. O Senhor falou comigo que não existe meio termo, não existe outro caminho. Ou você obedece, ou você padece. Amém? Vamos ler aqui do capítulo Salmo 37, do verso 22 ao 28. Amém? Rapidinho. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados. Aquele a quem amaldiçoa, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segurará pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo em pressa, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada.
Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Amém? Então aqui está bem explicadinho, né, irmãos? Se você faz o bem, Deus se compraz, Deus tem prazer ao homem bom, né? Ao homem que faz o bem. E como que eu posso ser boa? Como que eu posso fazer o bem? Obedecendo ao Senhor. Não tem outro caminho, né? Porque os mandamentos do Senhor nos ensinam a ser pessoas boas, nos ensinam a ser pessoas melhores, né? E nós devemos obedecer ao Senhor. E aqui o Senhor fala que Ele não desampara os seus santos, os seus justos, né? Então, que possamos tomar posse dessa palavra do início do culto até, acredito que na pregação também o Senhor tem algo em especial para falar conosco. Vamos obedecer, irmãos, porque é tempo de obedecer. Se quisermos ir para o céu, se quisermos ser vitoriosos, temos que obedecer. Se não tem outro caminho. Se eu quero a vitória, tenho que obedecer para receber a vitória. Eu quero uma cura, eu tenho que obedecer para receber a cura, né? Se eu cair, se eu colocar em posição de obediência, o Senhor vai lá e vai me levantar. Então nós temos que estar obedientes sempre, a todo momento. Esse é o segredo e essa é a chave que vai nos levar aos céus, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Mãe, Antônio, você está com oportunidade? Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Salve a igreja do Pai do Senhor, amém? Amém, Deus. É incrível, né? Como as coisas se casam. Então, assim, parece que é tudo programado, mas não é, né? Eu vinha falando que é assim, eu fico impactada assim com a Ruth também, de assistir, assim como ela, e às vezes quando eu estou assistindo, ou até mesmo quando começa aqui, a gente falando, como uma coisa, né, casa com a outra, assim, é como se a gente tivesse falado antes de começar, mas não é, é o Senhor, né, e a misericórdia do Senhor, né? Aqui no Salmo 121, irmãos, fala no verso 1 e no verso 2, fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí no verso 2 fala assim: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Né? Então o Senhor ele é maravilhoso, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, é como a Ruth falou, e desde o começo, né, o Senhor ele pede obediência. Se tudo que está acontecendo no mundo, mediante toda essa pandemia, que não é só a pandemia, são doenças, mais outras doenças, tudo isso é por nossa desobediência. E nós só temos um ser a quem nós podemos recorrer. Nós não podemos confiar no homem, nós não podemos confiar nos governantes, nós não podemos confiar no que nós temos na geladeira ou no dinheiro que nós temos no banco, porque nada disso está adiantando de nada. A nossa única esperança é no Senhor. Então é levar o seu pensamento ao Senhor, é dirigir a sua palavra ao Senhor, é colocar a sua boca no pó, né? O seu joelho no chão e orar e acreditar que o Senhor é aquele que pode trazer todas as respostas que você precisa, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor pode trazer aquilo que realmente o povo do Senhor precisa, mas para isso precisa ter obediência, precisa crer que o Senhor pode todas as coisas, precisa andar no caminho estreito, precisa andar, Senhor Deus, na porta estreita, para poder conseguir estar na presença do Senhor, para poder reavivar, ter o reavivamento, precisa comer do rolo, precisa ler a palavra, precisa meditar, precisa endireitar as veredas, irmãos. Eu sei que muitas das vezes é como a Cleide falou, né? Às vezes a gente bate na mesma tecla toda hora, mas é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer posição, Ele quer direcionamento, Ele quer obediência, Ele quer que você esteja na posição, fazendo aquilo que precisa ser. Porque não é mais hora de você estar cogitando em dois pensamentos. É hora de você estar firme na presença do Senhor e sabendo que só o Senhor pode fazer por você. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, antes de passar para a pastora Edivan, eu quero só deixar mais uma coisa assim, frisar, né, na verdade. O que o Senhor trouxe para nós hoje é sobre o fermento. Então, que você tome cuidado com o que você tem buscado.
fora da igreja. O que você tem buscado, se você tem ido para pessoas que pregam aquela coisa que não tem nada a ver, que sempre foi dito aqui, o que não tem nada a ver vai te levar para um lugar que também não tem nada a ver com o que você quer ir, entendeu? E outra coisa, se você tem escutado, você acha que está em casa, tem escutado pregações, hinos, tem pregações, como o pastor Divan uma vez ele disse aqui, que ele estava ouvindo, a palavra estava bonita e tudo, quando ele foi, no final ele viu, era um homem que disse que era padre, quando ele foi pesquisar nem padre, era ex-padre, nem ex-padre ele era. Então cuidado com o que você tem buscado fora da casa do Senhor aqui e fora da palavra dele. Porque se você tem buscado coisas que não vão edificar a sua fé, não vai adiantar nada. Se você vai buscar aquela palavra que te agrada, que como o pastor Divan sempre fala aqui, é palavra de autoajuda. Então se Deus está falando pesado ao seu coração, mas é para que você entre para o caminho certo e volte para a presença dele, para que você tenha o direito de morar com ele também. Então é dessa maneira. Às vezes a exortação pode doer no momento, mas depois você vai se alegrar, porque ela trouxe você para o caminho certo e o caminho que vai te levar para a salvação. Amém? Então você medite no que você está buscando para a sua vida e aquilo que foi dito também. O que você tem recebido de fora e que não vem da palavra de Deus, não passe adiante. Porque você pode responder por isso também. São as coisas que entram também na nossa igreja aqui e pode tirar outro irmão da presença do Senhor. Pode tirar a adoração. Às vezes você recebe uma profecia em algum lugar e não se cumpre porque não foi de Deus. Aí você sai falando de Deus. Não foi Deus que disse. E isso às vezes entristece o coração de outros irmãos. Então, busca sempre. A gente bate na mesma tecla porque é só Deus que salva, que cura e que liberta. E isso aqui é a boca dele falando. Então, busca na palavra do Senhor. Amém? Pastor Divan, agora vai ser contigo, meu irmão. Que o Senhor traga um pãozinho novo e nós vamos orar por ele. Amém? Senhor, ainda na tua presença, que dela a gente não pode sair mesmo, que o Senhor tome o teu servo mais uma vez nas tuas mãos. Pai, o Senhor já falou muito aos nossos corações, mas nós sabemos que a tua palavra salva, cura e liberta, e agora vai ser um pão novo que o Senhor vai trazer através da boca do teu servo. Cobre ele com teu sangue. Pai, que essa palavra também possa alcançar vidas que estejam ouvindo essa mensagem e que o Senhor possa fazer o teu querer, mas que o Senhor também possa trazer à existência o que teu servo precisa, que o Senhor entre nas causas impossíveis dele e que o Senhor reveste ele com a tua armadura, Pai, para que nenhuma seta, nenhum dado venha sobre a vida dele, que vai trazer a tua palavra agora. Isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, saúde para a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra vossas Bíblias, livro de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Lucas 7, a partir do verso 11. Amém? A palavra do Senhor diz assim: No dia seguinte, Jesus partiu para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade o acompanhava. Ao observá-la, o Senhor compadeceu dela e a encorajou: Não chores. E aproximou-se e tocou na esquife. Então os que carregavam pararam, e Jesus exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estava morto se pôs sentado e começou a conversar. Assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de um grande temor e louvavam a Deus, proclamando: Grande profeta levantado entre nós. E Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito do jovem circularam por toda a Judéia e região circunvizinhas. Amém? Você sente glorificando e exaltando a Deus? Nessa passagem nos mostra que muitas das vezes nós estamos seguindo uma multidão errada. Havia aqueles que seguiam a multidão que estavam com Jesus, e Jesus, irmãos, ele nunca vai pregar coisas que não venham satisfazer e alimentar a tua alma. Mesmo que você não tome posse, mesmo que você não abra teu coração, mas o que ele sair da boca dele é voltado à vida espiritual, é voltado à cura, à libertação, à transformação. Só que a gente sabe que muitos que seguiam Jesus não quiseram a transformação, não quiseram servir a ele verdadeiramente, não quiseram obedecer. Nessa passagem mostra essas duas multidões.
Uma multidão que queria servir a Deus e glorificar o nome do Senhor e queria conhecer a Deus e eram pecadores, e eram pessoas falhas, eram pessoas que também estavam ali por interesse, porque precisava do pão, do peixe, essas coisas todas. Mas havia uma multidão que seguia a morte, que estava seguindo um velório. E muitos hoje estão seguindo o velório por sua dureza do seu coração, por não querer acreditar em Cristo, por acreditar mais em si próprio do que em Jesus Cristo. Eles endureceram o coração e isso traz uma morte chamada morte espiritual. Nessa passagem mostra duas coisas, e em momento algum, Jesus está julgando, está apontando, e falou algo sobre por que esse jovem tinha morrido. O fato é que ele veio a morrer. O fato é que ele veio a morrer. E não é importante nós entendermos se ele era pecador ou se não é. O fato é que ele chegou a morrer. Mas aí, quando ele encontra a morte, e vem o velório, aquela coisa toda, e já havia o cortejo para despedir daquele corpo, Jesus se encontra com aquela pessoa, e encontra com sua mãe. Mas a Bíblia fala que Deus não se compadeceu do jovem, se compadeceu da mãe do jovem, que estava chorando e estava clamando. O que acontece? Mesmo que a gente siga caminhos errados, mesmo que a gente siga orientações erradas, mesmo que a gente siga nosso coração, Jesus quer ir de contra a palavra que vinha da vida. Claro que você tem que obedecer, claro que você tem que buscar no Senhor. Lembrando que muitos de nós, outrora, eram fiéis, eram fervorosos, eram firmes, mas com o passar do tempo, com as lutas, as dificuldades, a ansiedade, uma série de coisas, foi afastando de Deus. E outras coisas, quando a gente deixa de buscar em Deus a nossa cura, a nossa felicidade, a nossa alegria, e busca em outras coisas, essas coisas têm tendência a querer não suprir, ela nunca vai suprir, essas outras coisas nunca vai suprir a presença de Deus, mas ela sufoca daquilo que a gente amava fazer, que era buscar a presença de Deus. Nos últimos tempos nós temos visto muitas pessoas aflitas, angustiadas, chorosas, tristes, angustiadas, com medo, angústia, ansiedade, mas a gente tem visto poucas pessoas que verdadeiramente querem voltar à presença de Deus e obedecer. Verdade. Deus não quer sacrifício sem obediência. Quando ele usa esse termo, ele está falando, não quero que você se esfole todinho, não quero que você carregue uma pedra, não quero que você esfole o joelho. Eu quero que você obedeça. Ele não quer sacrifícios artificiais, ele quer sacrifício que venha de dentro para fora. Ele quer sacrifício que verdadeiramente as pessoas venham olhar para você e enxerguem a mudança que houve na sua vida. Nessa passagem nos mostra que quando havia uma multidão que estava ali achando que era o fim, Jesus trazia uma outra multidão que ele proferia o renascimento, ele proferia alegria, paz, a vida eterna, ele proferia uma outra situação. E na nossa caminhada a gente vai ver esses tipos de pessoas o tempo todo. Pessoas que são positivas para o reino de Deus e pessoas que são negativas. Pessoas que te levam aos caminhos de Deus, pessoas que querem te afastar da presença de Deus. Pessoas que acham maravilhoso você estar servindo a Deus e adorando a Deus. E pessoas que não querem servir a Deus e querem te frustrar para você não conseguir continuar servindo a Deus. Então a gente vai se deparar sempre com esse tipo de pessoas. Mas quando Jesus está no lugar, irmãos, a palavra maior, a autoridade maior, chama-se Jesus. Quando ele se depara com a morte, ele se depara com o velório, mas Jesus, irmãos, ele quebra, nesse caso, ele quebrou protocolos, porque ele não poderia, como judeu e nazireu, tocar num defunto. Mas por amor à obra de Deus, em obediência a Deus, porque Jesus veio para dar vida àquele que tinha morrido, Jesus ressuscita aquele jovem e dá a sua mãe. Em momento algum, e nessa passagem, é a única passagem que Jesus fala, vai, não peques mais. É a única passagem que Jesus não orienta. Jesus só entrega para a mãe. Só entregou para a mãe. Mas, irmãos, quantos filhos Deus entregou para as mães e hoje elas não continuam apresentando para Jesus? Elas acham que dando presentes, dando brinquedos, dando celulares, isso é papel de mãe. E uma coisa que você precisa entender é que se essa mulher conseguiu tocar no coração de Jesus, é porque ela era também uma serva de Deus. Era uma mulher temente a Deus. Por mais que a Bíblia não declare qual é o estado espiritual dela, mas denota-se isso. Que aquela mulher era uma boa mãe.
Então a gente precisa também ter essa preocupação. Porque, irmãos, essa pandemia vai passar. As dificuldades vão passar. Mas o que será das novas gerações? Porque muitas crianças e jovens vão aprender muito sobre o que foi essa pandemia, mas não vão aprender sobre o que é servir a Deus e adorar Jesus Cristo. Volto a te falar. E eles vão crescer. Vão crescer sem orientação. Vão crescer sem esperança. E vão crescer junto com a multidão que estão seguindo a morte espiritual. Não a seguindo a multidão que quer a vida eterna. E a gente precisa entender isso porque os dias são maus e o inimigo não tem brincado de ser inimigo. Essa passagem nos mostra que Jesus, por obediência a Deus, ele quebrou alguns paradigmas, alguns dogmas que havia na lei, que ele deveria obedecer 100%. Mas por amor à vida ele teve que ir contra. Porque judeu que é judeu não poderia tocar no defunto, ele vai lá e toca no defunto. Mas ele tocou para dar vida, ele não tocou simplesmente por tocar, ou por saudade, ou por uma série de coisas, ele tocou para dar vida. Hoje nós temos visto que muitos que partiram com Covid não pode nem ver, nem uma série de coisas. Mas, irmão, entenda algo, por mais que frio pareça, a palavra de Deus fala, morreu, segue-se o juízo. O que é importante para Deus não é o corpo, é o espírito que volta para ele. Mas feliz é aquele que o espírito voltou para Deus. E muitas pessoas hoje estão mais preocupadas com o carnal, com a carne, do que com o espírito. E a Bíblia fala que você deve alimentar o espírito, para que esse espírito seja fortalecido. E aí sim ele resista à vontade da carne, essa série de coisas. É igual a pessoa falar assim, eu não consigo voltar para Jesus. É porque a carne está reinando. E eu não estou falando se ela está pecando ou deixando de pecar, mas a vontade dela está sobressaindo, porque quando ela alimentar o espírito vai fazer com que a carne seja sacrificada e a carne venha entender que quem governa a carne é o Espírito Santo. Então é necessário a gente também ter essa visão. Não é, aí outra, uma coisa que a gente precisa entender, por mais que o espírito da morte está sobre a terra, e nos últimos dias isso está nítido, mas também o Espírito Santo está sobre a terra. E louvado seja o Senhor, porque esse mesmo Espírito da morte que passou e visitou muitas pessoas, também passou no seu lar, passou perto de você, e graças ao bom Deus ele te deu livramento. E muitos deles você não chegou nem a não viu, nem enxergou, nem nada, nem sentiu, nem nada. Então é maravilhoso nós entendermos isso e compreendermos isso. E vale também, irmãos, da gente também, assim como Jesus se compadeceu dessa viúva, a gente se compadecer dessas pessoas. Independente do religião, independente da questão política, independente de uma série de coisas. Porque se a gente for colocar essas questões para nós orarmos por pessoas, nós não vamos orar por poucas pessoas. E a Bíblia não ensina você a orar só por quem concorda com você. Pelo contrário, a Bíblia ensina você a orar pelo seu inimigo. A Bíblia ensina você a orar por aquelas pessoas que muitas vezes nem querem saber de Cristo. Mas por amor a Cristo você vai orar, você vai buscar para que essas pessoas venham entender o Jesus que você serve. Nessa passagem Jesus mostra que todo aquele que abre o coração para ele opera. Jesus ora por esse jovem e toca nesse jovem, ressuscita esse jovem, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Para que o nome do Senhor fosse conhecido, para que o nome do Senhor fosse proclamado. Então não é tempo de você perder tempo com coisas vãs, supérfluas. Não é tempo de você se envaidecer, buscar uma série de coisas, que isso tudo, irmão, perto da morte não quer dizer nada. A morte leva bonito, leva feio, leva arrumado, mal arrumado, leva todos. Agora a questão a ela levar, como é que esse espírito vai? Para onde ele vai, na verdade? Ele vai para encontrar o Senhor e o Senhor falar, seja bendito, bem-vindo, bendito do Pai, ou apartai-vos de mim, maldito, pois eu não te conheço. Essa que é a preocupação que a gente deve ter. Já parou para pensar quando você meditou nessa palavra que Jesus também estava dando uma segunda chance a esse jovem? E quantas chances o Senhor está dando a mim e a você? Outrora você estava morto espiritual. Todo aquele que não nasceu na presença de Deus, não conhecia Deus, ele estava morto. E agora, quando Jesus chamou, você passou a ter uma vida. E agora que você tem vida, você tem sentido, o inimigo tem iludido o seu coração e sua mente, fazendo com que você sinta saudade e vontade do velho homem, daquilo que você fazia. Quando os problemas vinham, você sufocava os problemas com bebidas, com drogas, uma série de coisas. Jesus, quando você
enfrenta problemas, dificuldades, ele faz você enxergar onde estão os problemas, e muitas das vezes, ao enxergarmos os problemas, a gente vai ver que os problemas estão em nós. Não é nas outras pessoas, não é culpando, porque tem crente que ele passa a vida todinha culpando os outros. Ah, eu não sou liberto por causa da minha mãe. Ah, eu não sou liberto por causa do meu marido. Ah, eu não sou liberto por causa... Ele vai sempre culpando a vida das pessoas e nunca alcança a libertação, porque ele culpa os outros da falha que há nele. E a gente precisa cada dia estar buscando e almejando isso. A mudança tem que fazer parte da minha vida, tem que fazer parte da busca pessoal minha, de querer mudar, de querer ser transformado, de querer ser edificado, essas coisas todas. Então nessa passagem mostra tudo isso, mostra também que o quanto é importante servir a Deus e obedecer ao Senhor. O próprio Jesus, na passagem da oração do Getsemane, ele mostra isso, a questão de obedecer a Deus. Quando ele fala, seja feita a tua vontade, e logo após uma pausa ele pega, mas todavia não seja feita a minha. Quando ele fala assim, na verdade é assim, Pai, afaste desse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Ele sabia do sofrimento que ele iria passar, e aí vinha a carne. Opa, você vai sofrer. Opa, você vai padecer. Opa, esse povo é pecador, esse povo não merece. E aí ele logo me segue. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Então quando a gente ora o Pai Nosso e fala, Senhor, seja feita a tua vontade, você tem que entender que a vontade de Deus muitas das vezes vai ser contrária daquela que você deseja. Todo crente não deseja sofrer. Deus deseja que você continue a sofrer, para que não que ele seja mal, mas que você aprenda nos seus sofrimentos. Primeiro, maturidade. Você não pode ser menino na fé. Maturidade, além de maturidade, discernimento, sabedoria, conhecimento, além de maturidade, essas coisas todas também, domínio próprio, temperança, simplicidade, humildade, fé e o amor. Tudo isso o sofrimento pode trazer na minha vida e nas suas, basta você querer. Esse jovem morreu e não sabe se era antes do tempo ou foi no tempo. Fato é que ele teve uma chance que muitos não terão. Muitos não terão. Hoje as pessoas estão tão preocupadas, e devem estar preocupadas com a Covid, mas esquece que há um Deus que pode te livrar dela, como tem livrado a muitos. E a gente deve estar preocupado não com... E lembrando só o seguinte, irmãos. A minha esperança não está na vacina, a minha esperança está em Deus. A minha esperança, porque já haverá casos de pessoas que vão se vacinar e vão morrer. Por que eu vou te falar o seguinte? Porque chegou o dia daquela pessoa. Ela tomou a vacina, mas não sabia quando o dia do que o Senhor mandaria buscar ela. Então haverá muitos casos, muitos casos. E eu não estou falando nada contra a vacina, nada disso não. Eu estou falando que muitos casos surgirão e serão assim mesmo. Porque a gente não sabe. Já viu a história de muitas pessoas que sofreram um acidente terrível, não se machucaram nem nada. E igual um testemunho da irmã, que o pai capotou o carro não sei quantas vezes, não teve nenhum arranhão. Um dia, quando melhorou, teve aquela semana de repouso, aquela coisa toda, ficou em casa por causa dos filhos, saiu para andar de bicicleta, tropeçou numa pedra, bateu a cabeça e morreu. Porque num acidente de carro não era o dia, mas no dia que ele bateu a cabeça era. Então Deus sabe o dia e a hora. Como eu não sei o dia e a hora, eu tenho que estar buscando o Senhor. Eu tenho que estar adorando o Senhor, eu tenho que estar reverenciando o nome do Senhor, eu tenho que a cada dia glorificar o nome do Senhor, porque os dias são maus e as coisas cada dia estão se tornando mais difíceis e cada dia mais o homem está ficando com o coração mais incrédulo, mais duro de coração, não quer mais ouvir a palavra de Deus, cada dia quer obedecer as suas vontades. O quanto de pessoas que estão morrendo pela desobediência de poucos. A maioria se trancou em casa, poucos estão indo para as farras escondidas e esses poucos estão adoecendo a muitos. Mas de tudo isso, eles vão prestar conta diante de Deus. Não pense você que nada fica oculto às olhos de Deus. Então a gente deve ter essa preocupação. E assim como Jesus orou por aquele que estava morto, eu e você temos a obrigação de orar por aquele que está morto espiritualmente falando.
Que disse que não tem mais força de orar, que não tem mais força de ler a Bíblia, que não tem força mais de buscar. O que Deus quer é que eu e você abra sua boca com palavras de bênçãos, não de maldições. Senhor, levanta, cura, restaura, liberta, edifica, fortalece. Senhor, transforma. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, faça algo diferente. Irmão, independente se essa pessoa vai ficar com raiva de você, virar a cara, é melhor você falar de Jesus do que você falar de outras coisas. Porque se você for falar de outras coisas, aí que eles ficam nervosos, aí que eles ficam bravos, aí que eles querem bater, fale de Jesus. E use sempre a palavra de Deus, porque conta a palavra de Deus num argumento. Conta a palavra de Deus num argumento. Por mais que algumas pessoas usem a palavra de Deus para os seus próprios enganos, para realizar suas próprias vontades, mas naquele grande dia, Deus vai esclarecer para ele que ele viveu uma mentira, a qual o coração dele iludiu a ele mesmo. Porque muitos dizem conhecer a palavra de Deus, mas obedecem a palavra de Deus como querem, não é como Deus quer. E a palavra diz bem sério sobre isso. Deus quer sim, sim, não, não. O que passar disso é mentira. Quando eu sigo o meu coração e não sigo um coração guiado por Deus, eu estou desviado, eu estou me servindo a mim mesmo. Na verdade, eu levantei um Deus que se chama o eu mesmo. E a gente precisa cada dia estar buscando. A viúva de Naim representa aquelas pessoas que choram e Deus se compadece. E nós sabemos como cristão que nosso choro deve ser voltado a quem? A Deus. As suas aflições você deve colocar a Deus. As suas necessidades a Deus. Os seus lamentos a Deus. Ninguém vai poder te ouvir. A gente sente a necessidade de querer desabafar, mas os teus desabafos muitas das vezes vai te trazer mais tristezas, mais lutas e mais dificuldades. Tiver que se lamentar, se lamenta aos pés de Jesus. Dobre teu joelho e começa a falar com ele. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, eu preciso ser curado nisso. Senhor, eu preciso ser restaurado nisso. Senhor, tu tem visto o que eu tenho passado. E ele vê e contempla tudo. Muitas das vezes ele só está querendo que você abra a tua boca e fale com ele, para que ele possa agir. Jesus nunca foi e nunca será invasor. Jesus nunca obrigou, nem vai obrigar ninguém. Jesus sempre esteve aonde foi convidado, aonde foi chamado. E muitas das vezes, como no caso do centurião, quando o centurião veio até ele, Senhor, meu servo está doente, e eu creio que o Senhor tem autoridade, e eu creio que basta uma palavra do Senhor e tudo será feito. Jesus fala assim, deixa que eu vou até a tua casa. Não, eu bem sei que tu és uma autoridade, e aquilo que tu falar terá poder. Sabe o que ele fala? Independente de eu estar na igreja, ou não está, mas se eu tiver fé e clamar a Jesus, irá acontecer. Ele fala, não, você não precisa ir na minha casa, porque o que tem poder é a tua palavra. O que sai da tua boca é que tem poder. E é isso que a gente precisa entender. E a palavra e a boca de Deus é isso aqui, ó, a Bíblia. Então busque conhecer a palavra de Deus. Seja como esse centurião a qual Jesus elogia e fala assim, ó, não tenho visto fé como deste homem em Israel. E olha que esse centurião não era servo de Deus. E Deus pega e fala, Jesus pega e fala, ó, não vi uma fé como deste homem em Israel. E a Bíblia fala que antes desse homem chegar em casa, um dos seus servos fala, ó, teu servo já foi curado. E ele pergunta, quando é que aconteceu? Ah, tal hora. Ele lembrou que aquela hora ele estava falando com Jesus. Então quando você fala com Jesus, muitos milagres irão acontecer através de falas com Jesus. Quantas das vezes Jesus te surpreende numa oração que você acha que foi uma oração superficial, uma oração fria, uma oração qualquer, e não existe esse termo oração qualquer. Todas as vezes que você mesmo é angustiado, preocupado, mas você ora, consegue orar, Deus está ali. Então, e muitas das vezes você acha que a oração fervorosa é só aquela oração que você sente raios, aquela coisa toda. Não existe esse termo. Há momentos que sim, seu coração está totalmente quebrantado, há momentos que você tem a liberdade de orar, há momentos que você não está com a cabeça carregada, há momentos que você não está angustiado, preocupado, a oração fica mais leve? Fica. Mas há momentos também que a oração vai ser travada. E Deus vai ouvir do mesmo jeito. Ele somente quer que você ore. Então, nessa passagem, voltando na questão das multidões, há uma multidão seguindo a homens, há uma multidão seguindo uma série de coisas, mas há uma multidão que segue a Jesus Cristo e que valoriza aquilo que sai da boca dele, não é da boca de homens. Por mais que a Bíblia fale que nós devemos obedecer às autoridades, mas a autoridade maior chama Jesus Cristo.
Quando as autoridades não têm cabeça para criar o povo, Jesus levanta outros. Vamos lá, exemplos bíblicos. Quando Saul começou a oprimir o povo, começou a desobedecer a Deus. E lembrando a questão da obediência, sabe por que Saul perdeu seu reinado? Por não obedecer a Deus, por não honrar a Deus, por não glorificar a Deus e por não exercer o chamado de Deus. E aí Deus levanta Davi. Só que Davi demora 13 anos para tomar posse como rei. Mas Deus, nesses 13 anos, estava preparando ele para ele ser um rei justo e que se compadeceria do povo. Entendeu? Então a desobediência gera isso. A Bíblia fala que nenhuma autoridade é constituída por Deus. Todavia, há um termo que muitos precisam estar atentos. E os idólatras precisam estar atentos. O que acontece? Deus levanta o homem, mas se ele envaidecer, começar a seguir seu coração, começar a endurecer o coração para Deus e a vaidade vir, Deus derruba. É Deus que derruba, não é o capeta não, viu? É Deus. Deus derruba. E nós temos visto vários, desde o início do mundo até o dia de hoje. Quando a pessoa bate no peito e fala, eu faço, eu jeito, essas coisas todas, aí você está vendo a semente do eu nascer no coração dessa pessoa e ele se afastando de Deus. E pode até mesmo usar versículos bíblicos, mas quantas pessoas pregam a palavra, usam versículos bíblicos e não são servos de Deus? Então isso é só engano para muitos. Então sai da multidão que está seguindo a morte espiritual e vá para buscar Jesus. Começa a dobrar o teu joelho e pedir perdão para Deus. Falar, Deus, quem manda na minha vida e governa a minha vida é o Senhor. Quem tem poder de restaurar, de mudar a situação do Brasil é o Senhor. Quem tem autoridade sobre a autoridade é o Senhor. Porque, irmão, por mais que você ore e surja um presidente que seja totalmente evangélico, sempre haverá conflitos. Porque na política haverá maçons, haverá uma série de outras pessoas que não concordarão. Mas se ele for fiel a Deus e temente a Deus, Deus vai honrar. Agora, todavia, se não for, Deus vai abater sim. E Deus faz isso. É Deus que faz isso. Ninguém pede mandado se Deus não permitir. Ninguém, irmãos. Então entenda sobre isso. Precisamos enxergar o agir de Deus. A gente quer estar esperançoso muito no que o homem vai fazer. Homem nenhum fará nada por você e por mim. Só quem vai poder fazer é Jesus. E só quem pode mudar o coração do homem é Jesus Cristo. E na verdade, quando a gente vai buscar sobre interesses, sobre uma série de coisas, nós temos visto que o interesse de muitos é voltado muito aos seus próprios benefícios próprios. Nunca no coletivo e do povo. Então a gente precisa seguir a Jesus. Ver o que Jesus tem operado, ver o quanto que Jesus tem nos guardado, ver o quanto que Jesus tem operado, ver o quanto que Jesus é maravilhoso, ver o quanto que Jesus, pela misericórdia, tem cuidado de mim e do nosso lar. Então a gente precisa cada dia mais. Como essa viúva de Naim enxergou o milagre e viu de perto o milagre, a qual aquela mulher estava levando seu filho para ser enterrado, ela volta para casa com o filho vivo. Quantos pais não agradecem a Deus pelos livramentos? O filho de servo do Senhor, para nascer no mundo já é uma dificuldade muito grande, é uma luta travada. Aquela criança nasce, depois os pais dão um alimento mau para aquelas crianças. Aquelas crianças começam a se alimentar com coisas ruins. Tu acha que Deus se agrada com isso, está alegre com isso? Não está. Mas esses pais serão cobrados. Serão cobrados. Por quê? Ela está tirando daquela criança a inocência e a pureza, que a qual para Deus não é importante, é muitíssimo importante. Só para você entender, uma criança que é pura, ela ora e as coisas acontecem muito mais rápido. Deus ouve a oração muito mais rápido. Muito mais rápido. Hoje, tem crianças que não pode se dizer que aquela criança é mais pura. Porque na mente dela já está coisas do mundo, ensinamentos do mundo e a ausência de Deus. Então a gente deve estar alerta sobre isso. Aquela mãe estava levando seu filho ao sepultamento
E Jesus deu uma chance também dela ser uma nova mãe. E deu aquele jovem de ser um novo homem também. E Jesus todos os dias está fazendo isso. Sabe por quê? Todos os dias o inimigo projeta a minha morte e a sua morte. E Jesus fala, não, eu tenho para ele e para ela ainda a vida. E a vida eterna. Mas muitos preferem a morte. Na verdade, muitos só terão medo mesmo quando vier ver com seus olhos a morte chegando para buscá-los. Como a gente vê testemunho de ex-pastores, ex-missionários no hospital, perto da morte, ver o espírito da morte e mesmo assim não se arrepender, gritar, aquela coisa toda. Pastor Almir, antes de falecer, ele contou acho que foi para mim e para a pastora Conceição, 2 semanas antes, que ao lado dele estava um travesti e do outro lado estava uma irmã, uma senhorinha. Essa senhorinha ficava louvando o hino da harpa o dia todo e aquele travesti ficava xingando, chamando ela de doida, de louca, essas coisas todas. E aí foi um pastor evangelizar aquele travesti. E ele brigou com o pastor, xingou o pastor, falou que não queria aquilo, que ele queria curtir a vida dele, aquela coisa toda. E o pastor e disse que na noite que ele veio a falecer, ele estava com seu acompanhante lá e acabaram fazendo coisas, né, que não vem ao caso aqui. Mas quando o hospital de madrugada entrou naquele silêncio, esse travesti começou a gritar e falar, estou vendo demônios, eles estão vindo me buscar. E aí o pastor Almir já não estava enxergando, nessa fase ele já não estava enxergando mais. E ele pegou e falou assim, Deus, o que está acontecendo? Vou eu abrir teus olhos espirituais e tu verás. E aí quando ele olhou para o lado, ele viu os demônios com as correntes vindo e jogando sobre esse jovem. E puxava a alma dele. E ele falava, não. Jesus me deu uma chance. E aí os demônios falaram assim, tua chance foi dada. Hoje os servos dele vieram pregar para você e você não aceitou. Tu vai para um lugar de tormento. E disse que, pastor Almir disse que foi a pior morte que teve naquele lugar. Pouco tempo depois, meia hora depois ou 1 hora depois, eu não me lembro certo, a senhorinha que louvava o dia todo veio a falecer. E veio 2 anjos. E aí Deus fala assim, fala para o pastor Almir, ó meu servo, como é diferente a morte do ímpio, e agora tu verás como é a morte do justo. Vinha 2 anjos e falava assim, serva do Deus Altíssimo, o Senhor manda te buscar. Aí ficava do lado dela assim, a alma dela saía, pegava pela mão e iam para o céu. O pastor Almir disse que foi a madrugada toda chorando e agradecendo a Deus. Porque ele estava reclamando o dia todo de dor, por que Deus estava permitindo aquilo, por que Deus estava permitindo. E Deus fez ele entender, ó meu servo, mesmo que tu esteja sofrendo e tu vier a morrer, ó o que irá acontecer contigo. Ó o ímpio que está curtindo, ó o ímpio que está valorizando. Então, irmão, a morte para o crente é vida. Essa mulher, essa viúva de Naim, achava que a morte era o fim. Jesus mostra para ela que a morte não era o fim. Assim como Jesus quer mostrar para mim e para você. Mas se meu coração e a minha esperança tiver um homem, eu vou morrer espiritualmente. Jesus quer nos alertar nessa tarde, nessa manhã, para nós voltarmos a obedecermos ao Senhor. E eu não estou pregando espírito de rebeldia, eu não estou esperando para você se rebelar contra o governo, nada disso. Eu estou falando para você colocar o seu coração voltado a Deus, obedecer a Deus, sair dessa cegueira que não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. Porque a Bíblia deixa bem claro, maldito o homem que confia no outro homem. E muitas pessoas vão quebrar a cara por confiar presidentes, líderes, uma série de coisas. Mas vão quebrar de verdade, porque a Bíblia deixa bem claro, e sobre isso você pode argumentar, você vai falar o que você quiser. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Então que os irmãos possam refletir sobre tudo isso que Deus falou desde o início até agora. Que possamos refletir cada dia mais naquilo que Deus tem chamado a nossa atenção. Deus tem nos corrigido, chamado muito a nossa atenção nesse período, irmãos. Você dizer que não ouviu nada, porque as pessoas acham que ouvir Deus falar é só quando há profecia.
A palavra pregada é a maior profecia que existe. Agora, se você tiver com o coração aberto, se você não tiver, não vai adiantar de nada. Então é preciso a gente buscar o Senhor há quanto tempo, amém? Vamos orar? Santíssimo Deus, eterno Pai, queremos te glorificar, te bendizer, te exaltar, por essa rica oportunidade. Queremos te agradecer por mais uma vez o Senhor estar presente, meu Pai, amado, nesse culto das causas impossíveis. Pai, sabemos que muitos têm causas impossíveis, mas sabemos que hoje muitas causas que são impossíveis são supérfluas, Jesus. A causa impossível hoje é eu ter saúde, minha família ter saúde, o Senhor guardar, libertar, transformar e salvar, Jesus. Há muitos de nós, de nossa família e nossa parentela, que tem uma promessa, mas que eles não vivam, Jesus, só lembrando da promessa, mas eles vão viver a promessa. Que eles voltem ao Senhor, que os corações deles sejam aquebrantados, que tira toda a dureza, toda a fria espiritual, todo o desânimo, toda a palavra de maldição, toda a palavra de derrota, todo sentimento contrário, Jesus, porque muitos se desviaram da tua presença e se afastaram dos teus caminhos por causa de sentimentos, Jesus. Que o Senhor possa libertar, transformar e salvar em nome de Jesus. Pai, também quero te apresentar, meu Pai, os dizimistas, abençoe teus servos, livra teu servo do desemprego, Jesus. Tu sabes, meu Pai amado, o quanto teus servos têm sido fiel ao Senhor, Jesus. E tu sabes que pela fidelidade dele que essas portas estão abertas, Jesus. Que o Senhor continue abençoando e prosperando teus servos cada vez mais. Abençoa o quilo, Jesus. Que o Senhor continue abençoando teus servos, que o ser desse nunca venha estar vazio. E a pessoa que vai receber o quilo também venha ser grata ao Senhor e futuramente esteja ajudando outros lares. Pai, quero te pedir pelo lar dos meus irmãos. Vai de conta cada lar representado, meu Pai, que congrega neste lugar, os visitantes, vizinhos, que o Senhor possa ir de conta cada lar, libertando, transformando e salvando em nome de Jesus. Visita as vidas, Jesus amado, Pai, também te peço pelas vidas que se encontram enfermas, Jesus. Vá de contra cada um, Jesus amado, aquele santo. Pai, visita aquelas pessoas que estão nos grupos de orações. Que o Senhor possa curar, libertar, transformar e salvar em nome de Jesus. Pai, a irmã Juliana vai fazer a cirurgia na coluna. Que o Senhor venha ser o médico, o anestesista, a equipe de enfermagem. Que o Senhor possa abençoar a tua serva. Tira a angústia, a preocupação. Também te peço, meu Pai, pela vida da irmã Maria, da Otília, da irmã Cristina. Vai para tuas servas, controlando a glicose, guardando, protegendo, abençoando a saúde, abençoando a pastora Débora. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela recuperação da tua serva, da família dela. O Senhor continua a operar, visitando eles, guardando, protegendo, abençoando, curando, restaurando em nome de Jesus. Da pastora Conceição, edifica, fortalece, abençoa em nome de Jesus. Abençoa o lado das tuas servas que estiveram aqui ajudando. Que nenhuma seta, nenhum dado inflamado, maligno venha sobre a vida delas, a saúde delas. Que o Senhor possa edificar, curar, restaurar. Que o Senhor possa resplandecer com o teu poder, com a tua graça. Abençoe tuas servas, aviva a tua obra. Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder e a tua graça. Deus, quero te glorificar, te bendizer, te exaltar. Deus, eu quero, meu Pai, enaltecer teu santo nome. Deus, eu quero, meu Pai, que o Senhor venha visitar essa nação, Jesus. Tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, a nuvem está negra sobre este país, sobre alguns países, mas o Senhor tem poder de curar, de restaurar, libertar, transformar em nome de Jesus. Pai, mas que possamos render, Jesus, graças ao Senhor, que possamos arrepender do nosso pecado, das nossas falhas, das nossas negligências, e aí sim, milagres haverão, e nós veremos a cura, a restauração e a libertação, Jesus. Que possamos glorificar e exaltar teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus seja conosco não só hoje, mas para todos sempre dizer. Amém.